o projeto que a gente tem de publicações nos nossos clientes, ele vai muito além da coleta e da inserção desses dados no sistema, né? Ele faz também a interpretação desse conteúdo da mesma maneira que um advogado faria. Então, eh, a gente vai combinar o poder da automação com o poder dessas inteligências artificiais generativas, somado às regras de negócio do escritório que a gente está atendendo, e aí as regras são personalizadas de escritório para escritório, né? Mas uma vez que essas regras são passadas para a inteligência artificial, ela começa a processar isso como um advogado mesmo. Então, vai desde a coleta até o processamento pela IA, o cadastro disso no sistema e a distribuição dessas publicações para os advogados responsáveis, né? E aí, vão envolver várias regras diferentes. Por exemplo, a coleta, às vezes, pode ser sei lá, de vários fornecedores diferentes, né? Da Courrier, do Recorte Digital, né? Tem outros sistemas também que coletam essas publicações. Uma vez que essas publicações chegam para a gente, para o robô, ele vai fazer essa interpretação. E essa interpretação, ela tem várias camadas. Por exemplo, né? Ele consegue verificar se uma publicação é duplicada, né? Então, a gente coloca uma memória nesse robô, nessa inteligência artificial, para ele entender quais publicações ele já processou, né? E a publicação duplicada nem sempre ela é um texto idêntico, às vezes é só um complemento de uma publicação anterior. Então a IA também entende esse cenário. Outro cenário, por exemplo, é a determinação da providência que tem que ser tomada dada a mensagem da publicação. Então, pode ser uma execução, um passivo, por exemplo, uma busca e apreensão, embargos, diligências, pode ser também o nada a fazer. Então, a IA também verifica, por exemplo, se tem pagamento de taxas, né? Ele verifica se precisa comunicar algum gestor, por exemplo, para casos críticos, né, como sentenças ou algumas decisões que são mais importantes. Outra coisa que ele também faz é verificar se um acordo foi homologado, né? Ele consegue verificar se a publicação é uma audiência, né? E aí, se for uma audiência, ele vai marcar uma tarefa numa outra tela, ou marcar um outro advogado, ou selecionar um grupo de advogados que normalmente fazem audiências. Também tem mais coisas, por exemplo, ele determina um resuminho, né, do texto para soltar lá no sistema que você tem. Para casos, por exemplo, de busca e apreensão, embargo, ele verifica se a sentença foi favorável, e aí ele verifica se foi favorável, interpretando quem são os clientes do escritório que a gente está atendendo e os advogados ativos e inativos do escritório. Então, ele consegue ler isso, né? Ele vai literalmente interpretar a publicação, considerando o tipo do processo, né? Considerando os advogados que já trabalharam nesse escritório, que trabalham naquele caso, considerando os clientes que o escritório atende, e aí ele consegue verificar, por exemplo, se é para iniciar o cumprimento da sentença, ou então, sei lá, em caso de busca e apreensão, ela determina o advogado, porque às vezes as regras de quem vai fazer o quê, por exemplo, o advogado Joãozinho, ele pega casos estratégicos, por exemplo, como contrarrazões, contestações, né, contestação de recurso, apresentação de embargo, impugnação, réplica, manifestação sobre argumento de mérito de petição, enfim. Aí o Zezinho, ele já vai pegar, por exemplo, tarefas de busca e apreensão que dá andamento ao processo, mas sem discutir o mérito da causa. Por exemplo, manifestação sobre certidão de oficial de justiça. Ou, por exemplo, dar prosseguimento aos feitos, né? Juntar documento de rotina, essas coisas. Então, essas regras a IA consegue interpretar e falar, bom, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá, entendi. Aí ela vai dar uma série de comandos para o robô RPA, que ele vai lá no sistema e faz o que tem que fazer, né? Então, basicamente isso, assim. E aí vão ter escritórios que vão distribuir esses casos de maneira X, Y, Z. O que a gente precisa na prática é entender como ser feito, programar o robô e fazer isso. Sobre segurança, né, um ponto crítico, né, para todo escritório que está tentando usar a inteligência artificial, logo que aquele cara que é um pouco mais conservador nesse sentido pensa, e agora, meus dados, e os dados dos meus clientes, como é que isso vai ficar? Bom, na prática, a gente, como ATS, tem um contrato com os nossos provedores de inteligência artificial, por exemplo, OpenAI, Gemini, Anthropic, o qual eles se comprometem a não usar os dados processados pelas nossas APIs para treinamento de modelo. E, além disso, eles têm que eliminar esses dados em até 30 dias. Então, os dados que são processados, eles são eliminados e não são usados para treinar modelos. Então, nessa questão de segurança, além disso, né, essas APIs, elas não permitem, por exemplo, prompt injection, que é quando uma pessoa de fora vai lá e coloca um comando especial na IA, de maneira que ela muda o que ela estava pensando e responde uma outra coisa. Isso não acontece porque esses sistemas rodam dentro do ambiente dos nossos clientes.
Então, isso não está numa nuvem, por exemplo, que qualquer pessoa pode acessar. Ele vai ter que ultrapassar a barreira de segurança do próprio escritório que contratou a gente, porque os robôs vão estar lá, né? Então, e em questão à assertividade, né? Como é que esse processo funciona? Porque publicações são muito críticas, né? Eu não posso perder uma publicação, porque dependendo do processo eu tomo um prejuízo milionário. Então, esse processo, ele normalmente demora, sei lá, 1 mês, 2 meses, às vezes 3 meses, e ele vai envolver os escritórios, os advogados estratégicos da empresa que vão estar validando essas informações. Então, a IA começa processando 1.000 publicações. E aí o advogado responsável por essa validação vai avaliar esse resultado da IA e vai determinar uma porcentagem de assertividade. E aí essa porcentagem, ela vai começar, sei lá, nos 80, 85%, e o advogado estratégico vai indicar para a gente o que precisa ser feito, quais interpretações a inteligência artificial não está fazendo corretamente, e a gente vai pegar esses 15% aqui, vai trabalhar esses 15% até chegar no 90, 95, 97, 98, 99, ao passo que, por exemplo, a gente tem projetos hoje que tem menos de 0,5% de erro. Então, a gente está acima dos 99,5%, né? De 4.000 publicações, a IA precisa ser aprimorada em 4 publicações, às vezes 5 publicações por mês. Óbvio que a gente não pode deixar a inteligência artificial trabalhar sozinha. Ela precisa de uma supervisão humana, porque esses modelos, eles não são determinísticos, né? Tanto como advogado, a gente precisa ter alguém ali superior observando o que ele está fazendo. A diferença, ela está na velocidade com que a IA consegue processar isso. É totalmente diferente do advogado. E a assertividade, ela é probabilística, então ela vai estar sempre próxima, dado o volume que a gente processa, sempre próxima de um número fechado. 98, 99, 99,5, ele vai ficar ali naquele limiar, diferente de uma pessoa humana, que um dia pode estar um pouco mais cansada, um pouco mais desatenta, pode estar com problemas, enfim. E esse processo é feito com a gente e com o advogado. Então, no final, a gente espera 100%, né? Conforme os modelos vão aumentando, a gente quer chegar nesse 100%, mas hoje gira em torno de 99,5%, tá? E como o advogado valida isso, né? Como que ele pega essas 4.000 publicações e consegue achar os erros? Na prática, a gente faz uma mistura de inteligências artificiais que ambas analisam aquela situação, aquela publicação, e se elas divergirem na opinião delas sobre as classificações, as tarefas que o robô vai ter que fazer, eles marcam esse amarelo e o robô não faz. Dessa maneira, ele espera o advogado avaliar, e aí sim ele vê se isso está correto, né? E aí a gente faz uma tratativa. Mas o que as 2 ou 3 IAs concordarem, se todas elas concordarem na mesma resposta, é essa resposta que o robô vai subir no sistema. Sempre vai ter um lugar onde essas publicações vão chegar, sempre vai ter um local onde eu vou poder coletar insumos do processo. Então, a gente vai estar falando de, lá no sistema do cliente, tem algum lugar que vai falar que aquele processo é do tipo de busca e apreensão, ou é um processo, sei lá, de execução. Ele vai ter um tipo de processo, o robô vai lá buscar, onde quer que seja, ele vai buscar e vai trazer isso. Em outro momento, antes da automação e para a produção, a gente vai ter conversado com o escritório, falando, olha, eu preciso de uma planilha ou de alguma fonte de dado que mostre todos os seus clientes, né, incluindo as suas razões sociais, e todos os seus advogados, ativos e inativos, né, quem já foi demitido também. Isso que a gente precisa fazer é ver se aquele número de processo da publicação existe na base deles. Se Aham. existe, eles atendem. E como que é feita essa integração, né? Como é que, depois da interpretação da inteligência artificial, baseada nas regras do escritório, como que isso é feito no sistema ou nos sistemas do cliente, né? Bom, na prática, a gente vai construir uma automação que acessa o seu sistema ou os seus sistemas e consome informações dali, por exemplo, para ver se aquela publicação é sua mesmo, né? Por exemplo, atendo o Bradesco. O Bradesco tem processo no Brasil inteiro. Como que eu garanto que aquela publicação que chegou do Bradesco é para o seu escritório, né? A gente vai bater na sua base, então vai ver se aquele número de processo está na sua base. Está na sua base. Se menciona algum advogado seu, se menciona alguma razão social que você garante que você atende. A gente vai pelo RPA buscar essa informação, ver se no sistema está lá. Está lá, a gente vai fazer direta essa inserção no sistema via RPA. Né? Então, qualquer sistema que você use, como, sei lá, Liga One, ProJuris, Banner, tem outros que eu esqueci o nome, mas assim, qualquer sistema o robô consegue acessar. E aí é o corpo, né, da automação, que é o RPA. Ele vai fazer isso fazendo esse acesso via interface do sistema. Ele vai fazer como se fosse um advogado. Vai abrir o navegador, vai preencher suas credenciais, vai navegar entre as telas, baixar informações, coletar informações na tela, fazer o copia e cola. Ele vai fazendo esse procedimento como se fosse um usuário comum.
E qual que é a diferença entre os agentes de IA, é isso que está nesse hype danado, e as automações integradas a inteligências artificiais, né? Bom, na prática, ambos vão fazer tarefas por conta própria, né? Eles vão tentar produzir valor apenas pelo comando que você dá para eles. A grande diferença do RPA com inteligência artificial é que a gente consegue garantir a conformidade do processo dentre N transações, né? Então, eu tenho 10.000, 100.000 transações que precisam ser executadas exatamente nessa regra, nesse passo a passo, do 0 ao 10º passo. O RPA é a melhor opção, porque ele é estável. Você constrói a regra e segue a regra sem mudar, né? O agente é ótimo, por exemplo, para fazer atendimento ao cliente, né? Que vai ser uma opção e que ele pode ir por vários lados, né? Então, é ótimo o agente de IA que você conversa para esse tipo de propósito. Já quando você quer processar N transações fechadinho, né, usando a mesma regra, o RPA ainda é líder nesse tipo de processo. E como funciona esse processo dessa construção desse robô? Né, na prática, a gente vai sentar numa reunião, a gente vai conhecer o processo de vocês e solicitar alguns insumos que já estão no sistema, então não é uma coisa muito trabalhosa. Por exemplo, eu preciso de, sei lá, 500 publicações que já estão no sistema, classificadas e com as tarefas agendadas. Então, você vai mandar, sei lá, vai extrair um relatório com essas informações, a partir daí a gente consegue treinar o modelo e já fazer um teste de viabilidade, né? Uma prova de conceito de como esse modelo vai performar dentro do seu ambiente. Então, a gente só começa um projeto uma vez que a assertividade dessa classificação da IA ela está suficiente para o escritório que a gente vai atender. Então, o procedimento é simples, a gente vai entender qual é o processo que você tem que fazer na tela. Ah, tem que clicar aqui e tal, aqui eu faço a tarefa, beleza. Agora a gente vai entender como é que a IA vai interpretar isso. Então, primeiro a gente precisa dos insumos, que são os textos das publicações e as tarefas que o advogado agendou, e entender quais são as regras, por exemplo, de distribuição dessas publicações, as regras de transferência dessa publicação para uma gestão, por exemplo, entender qual advogado faz qual tarefa, é, bom, começar os testes. Aí a gente vai começar, soltou essa prova de conceito, a prova de conceito tá legal, vamos botar para frente então. E aí a gente começa a construir. Demora mais ou menos 1 mês a 2 meses e meio para que isso saia em produção, já fazendo o trabalho dentro do sistema. Então, é um processo relativamente rápido, né?